Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios 4, 8, 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Versículo 16: por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Começamos um novo mês de junho, muita expectativa, já consagramos esse mês ao Senhor. Mas maio foi muito especial, um mês profético, onde recebemos muitas palavras aqui no altar, onde Deus trouxe muita direção através do bispo, através da minha vida, e de todos os pregadores que estiveram aqui, celebrando os 8 anos da igreja. Deus fez em maio, e Ele vai continuar fazendo em junho. Amém? Por quê? Porque nos momentos de alegrias e de tristezas, de superações, de frustrações, momentos de fartura, de escassez, de portas abertas e portas fechadas, Deus sempre está no controle de tudo, de todos os dias da nossa vida. E quando eu tenho essa convicção, quando eu confio nisso, eu escolho direcionar os meus olhos para as coisas do alto. Eu escolho enxergar as situações da terra de forma não natural, mas de maneira sobrenatural. Então eu declaro que o nosso mês de junho será sobrenatural. Amém? Você crê? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto que eu li, não nega a realidade das pressões, do sofrimento, das perseguições, das confusões. Ele as enfrenta, mas ele enfrenta de uma maneira diferente. Ele não se entrega àquilo que está do lado de fora, porque o seu interior está ancorado em algo maior. A pressão de fora, o que acontece fora, não compromete o que acontece aqui dentro. E isso é um desafio para todos nós, porque as perseguições, os sofrimentos, as confusões, as tribulações, não tem como negar, elas existem, elas acontecem com todos nós. Mas o que acontece fora não pode e não deve comprometer o que está do lado de dentro. Por isso ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ou seja, tudo isso não vai me desanimar. Ele não nega o sofrimento, mas ele decide como lidar com ele. É isso que ele quer nos ensinar. Não é negar sofrimento, mas é escolher, decidir como eu vou encarar o problema, como eu vou lidar com essa situação. Quando a pressão chega, você pode ceder ao desânimo, você pode ceder a ela, dizendo: eu vou desistir, eu não aguento mais. Ou você pode escolher dizer: isso não vai me derrubar, pois eu sei em quem eu estou ancorado. Eu sei quem está comigo. E a pressão de fora, a perseguição de fora não vai me desanimar e não vai roubar o meu coração. É isso que ele quer dizer. A pressão vem, mas ele decide: isso não vai me parar, isso não vai me derrubar, isso não vai me abater. O que mais ele fala? Ficamos perplexos, mas não desesperados. O que é a perplexidade? É um estado de incerteza, de dúvida, de decisão, e você não sabe o que fazer. E ele diz: podemos ficar assim, mas eu não vou ficar desesperado. Por quê? Porque ele tem uma certeza, uma firmeza de que mesmo sem compreender, Deus continua no controle de todas as coisas. E na maioria das vezes nós não vamos entender.
Mas nós precisamos confiar que mesmo nesse momento de incerteza, de perplexidade, o que fazer? A dúvida chegou, como eu vou agir? Eu paro e não faço nada, eu confio. Eu confio que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que os meus dias estão nas mãos dEle, e que todos os passos estão programados por Ele. Então eu posso ficar perplexa, mas eu não vou me desesperar. Muitas vezes Deus permite situações para nos moldar, e que bom. Como eu falei pela manhã, quando eu olho lá atrás, anos atrás, eu achava que sabia alguma coisa. Aí quando eu olho para hoje, eu falo, meu Deus, eu tinha uma convicção errada. Não na minha fé, mas a maneira como eu enxergava as coisas. O Senhor então foi permitindo situações, e continua, e vai continuar até o final, para nos moldar, para fazer com que a gente enxergue como o céu enxerga. Com um olhar de misericórdia, mas com um olhar de ousadia, com fé no coração, porque nós temos um Deus que está no controle de tudo. Então as situações, elas fazem parte para nos moldar, que bom. E se eu consigo tirar um lado bom de uma situação difícil, Deus está funcionando, Deus. Quando eu me vitimizo, tá certo. Quando eu me vitimizo, peraí, quando eu acho que eu sou a única pessoa a ser pressionada na terra, a única pessoa a ser perseguida, a única pessoa a estar sofrendo, vai demorar mais para passar o teste. Agora quando eu entendo, peraí, Deus quer que eu olhe de maneira diferente. E se aquele homem que passou tudo que passou, que foi açoitado, que foi preso, que foi humilhado, que foi espancado, que duvidaram dele, que abandonaram ele, disse, posso ser perseguido, eu posso sofrer pressão, mas eu não vou me desanimar, eu não vou ficar desesperado, porque ele entende que tudo está no controle do Senhor e tem um propósito. Então quando a gente entende, a gente fala assim, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Essa semana mesmo, conversei com uma ovelha muito querida, uma situação triste, complicada, e eu conversei exatamente sobre esse texto, porque Deus já tinha falado desse texto no meu coração. Eu disse assim, você pode escolher como você quer olhar, como alguém escolhido por Deus, ou como alguém que se vitimiza, como tantas outras pessoas. Graças a Deus, ele escolheu olhar como alguém privilegiado. E sabe o que me disse? Mudei o meu olhar, porque sei que Deus me escolheu para ajudar outras pessoas. É assim que Deus faz. O sofrimento é pedagógico. Uma porta que se fecha, eu escolho, eu decido enxergar com uma direção divina. Uma frustração, eu escolho enxergar como um redirecionamento do céu para mim. Pode ter fugido do meu controle, mas não surpreende Deus. A espera, eu escolho enxergar como uma preparação. Deus está me preparando. Tudo tem o tempo certo. O não de Deus é muitas vezes um sim para algo melhor, ainda invisível. Isso é muito real. Que bom que Ele fala não para a gente, porque quando Ele fala não para a gente pode viver algo maior dEle. Que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. A Bíblia diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos diferentes dos seus pensamentos, diz o Senhor. Uma diferença curta, pequenininha. Não, quando Ele fala não, a gente vive algo melhor dEle, algo maior dEle. Deus usa as circunstâncias difíceis para nos ensinar a olhar para Ele. Porque de verdade, irmão, vamos ser sinceros, vamos falar real aqui. O sofrimento nos atrai para a presença. É quando a gente precisa ouvir a palavra. É quando a gente precisa do consolo do Espírito Santo. É quando a gente precisa ser reanimado. Sabe, reanimado mesmo? Sabe? É o sofrimento. O sofrimento nos mantém perto de Deus, mas quando a gente entende a presença de Deus em meio ao sofrimento, Ele passa e deixa uma lição para nós. Ele usa tudo a nosso favor, mas Ele quer nos ensinar a olhar com olhos do céu. E isso só é possível quando o nosso coração escolhe, é uma decisão, confiar mesmo sem entender.
A sua visão determina a sua resistência, guarda isso. A sua visão determina a sua resistência. Quem olha para o alto permanece em pé. O que ele diz? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ou seja, existe um desgaste, existe um sofrimento, existe uma frustração, existe uma rejeição, existe, mas dentro de mim eu estou sendo renovado todos os dias, quando eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas. O que me dá força não é a ausência de problema, mas é a presença dessa visão eterna, dessa visão que vai além do nosso entendimento, o que o bispo falou aqui na ceia, de algo preparado para nós, que nós não temos a dimensão, de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração, o que Ele tem preparado para nós. Então, quando o nosso coração confia nisso, essa presença dessa visão, é a visão que determina a minha resistência, que determina o quanto eu aguento ficar em pé. Se você tem muita fé, você vai permanecer em pé. Amém? Qual é o tamanho da sua fé? Paulo nos ensina que, embora exista esse desgaste, a gente pode ser renovado quando olhamos para o Senhor e nas promessas dEle. Eu não sei você, mas a nossa maior tentação é olhar o natural. A gente olha para cá e tudo isso nos abate, enquanto Deus está dizendo: olha para mim, olha para mim. Enquanto você olha para mim, eu te renovo. Enquanto você se lembra das promessas, eu te renovo. Quando nós enfrentamos os desafios contra a igreja, a gente começa a lembrar das promessas, das coisas que Deus já fez. Hoje mesmo fui procurar umas pregações minhas antigas para um projeto, e eu falei: meu Deus. Eu olhei a estrutura, eu olhei as cadeiras pequenas, pouca cadeira, e olha o que Deus fez. São as promessas. Quando eu fixo os meus olhos no autor e consumador da fé, e naquele que faz promessas ao nosso respeito, eu permaneço em pé. Isso não é negar a dor, é superação por meio da fé. Não é uma negação, é uma superação. Cristãos maduros não vivem com base no que sentem, mas no que sabem. Tem muita gente sentindo muito e sabendo pouco. Por isso que você precisa ler a palavra de Deus, porque você vai sentir menos e saber mais. Quantas pessoas sentindo muito, eu sinto que Deus falou, eu sinto dar um passo para a direita, eu sinto dar um passo para a esquerda, eu sinto para frente, só sente, mas não conhece. Quando você conhece, você sabe o que está dentro da vontade, então você já descarta tudo que não é. E ainda tem outro desafio, porque dentro da vontade dele, você ainda tem que descobrir o propósito que ele tem para você. Então facilita. Leia a palavra. Seja um cristão maduro que conhece a palavra, que anda pelo que sabe, não pelo que sente. Sentimento confunde a gente. Sentimento é enganoso. Mas você fica para lá e para cá. Não, um cristão maduro sabe que Deus está presente, sabe que há um propósito em todo sofrimento, sabe que a glória futura é maior do que a dor presente. Tudo isso aqui é passageiro. O apóstolo Paulo não ignora a dor, mas ele coloca a dor numa balança diferente da minha e da sua. Ele coloca a dor na balança da eternidade. Esse homem, e aí que eu falei pela manhã, que eu fico assim constrangida diante disso, porque ele diz assim, ele disse, ele que passou tudo o que eu já disse, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos, apanhar, espancar, ser perseguido, maltratado, abandonado, sofrimentos leves e momentâneos, e às vezes a gente faz, meu Deus, uma tempestade num copo d'água por algo tão pequenininho, porque alguém falou da gente, porque alguém não cumprimentou a gente, porque alguém deu as costas para a gente, porque alguém não reconheceu a gente. E esse homem está dizendo, porque os sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória.
Esses sofrimentos não pesam mais do que a glória que está por vir. Ele coloca na balança da eternidade. A gente tem que falar com o nosso Pai, a gente tem. A gente fica triste, a gente fica. A gente é humano. A gente tem que falar com o Pai. Melhor você chorar para Ele do que você chorar para outra pessoa. Você tem que saber para quem você chora. Mas a gente também tem que olhar para a palavra, que Ele deixou isso para a gente aprender. E não fazer uma tempestade num copo d'água. E dizer, não, Deus, esse sofrimento que eu estou passando é leve e momentâneo. Não se compara com o que está me aguardando aí no céu, na vida eterna. Então eu não vou parar, porque se o apóstolo Paulo sofreu infinitamente mais do que eu, não parou. E o que ele disse no final? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Meu Deus, como eu sonho em dizer isso. O meu sonho é dizer isso para o Senhor. No final, combati, Senhor, cumpri o meu propósito, terminei, guardando a fé. Não adianta terminar e perder a fé. E ele disse, os sofrimentos leves e momentâneos produzem em nós uma glória eterna. E essa glória pesa muito, 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 muito mais que todos eles. O cristão não deve olhar só para o agora, porque ele sabe que a cruz precede a coroa, que o tempo presente não se compara com o que está por vir. Enquanto o mundo vê tragédia, o céu vê processo, o céu vê progresso, o céu vê crescimento. Quantas pessoas precisam de um olhar assim? Deus está querendo falar com você, para você ter esse olhar diante das pessoas que só enxergam tragédia, que só olham para o natural. Você tem que dizer, não, deixa eu te dizer, tem algo invisível que você pode ver, com os olhos da fé, algo invisível. A escolha entre o visível e o invisível define o resultado final. Ou você fixa os olhos aqui, ou você fixa os olhos naquilo que não se vê. Quem olha só para o visível desanima, mas quem olha para o invisível permanece. O que é momentâneo, as dores, as perdas, as portas fechadas, as rejeições. E o que não se vê, que é eterno, é um caráter moldado, é uma fé purificada, é uma glória sendo gerada em nós. Eu quero que agora a gente, como igreja, a mídia vai projetar aqui, e nós vamos ler em primeira pessoa. Você vai ler para você, porque o seu ouvido vai escutar melhor a sua boca que está mais perto. Amém? Então vamos ler com toda a força. De todos os lados, eu sou pressionado, mas não vou desanimar. Fico perplexo, mas não desesperado. Sou perseguido, mas não abandonado. Abatido, mas não destruído. Por isso, não vou desanimar. Embora exteriormente eu me desgaste, interiormente estou sendo renovado dia após dia. Pois os meus sofrimentos, leves e momentâneos, produzem em mim uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixo os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Escolha enxergar o invisível, escolha viver o sobrenatural, amém? Feche seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra de encorajamento. Quantos de nós estamos sofrendo? Quantos de nós muitas vezes perseguidos, muitas vezes lidando com rejeição, com frustração? Mas essa palavra vem de encontro, dizendo, não desanima. Você não vai ficar abandonado, porque eu estou com você. Não pare, permaneça em pé. Fixe os olhos em mim, fixe os olhos nas coisas que são do alto. Porque quanto maior a minha fé, maior é a minha visão, maior eu enxergo, mais coisas eu enxergo ao longo da caminhada. Pai, queremos combater o bom combate, queremos terminar o propósito, a corrida, queremos guardar a nossa fé até o fim, queremos ser usados pelo Senhor. Obrigada, porque essa palavra gera em nós temor, gera em nós, Pai, uma reflexão de que muitas vezes enxergamos apenas o que é natural,
Mas hoje o Senhor nos chama a enxergar o sobrenatural, aquilo que é invisível, aquilo que não conseguimos ver, mas que podemos sentir pela fé, aquilo que podemos esperar, porque confiamos num Deus sobrenatural, num Pai que cuida de nós, num Pai que fala não porque sabe o que é melhor e porque tem algo maior preparado para cada um de nós. Obrigada por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.